Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E o destaque de hoje é para a nova onda de casos de dengue no Brasil, que se aproxima de 400 mil casos somente nas 6 primeiras semanas de 2024. O crescimento eleva a pressão sobre o sistema de atendimento em saúde pública. Pois é, Jéssica, estados como Goiás, Minas Gerais, Acre e Distrito Federal, assim como a cidade do Rio de Janeiro, decretaram estado de emergência para facilitar o enfrentamento da dengue. Em pronunciamento nacional, no rádio e na TV, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a situação de emergência da dengue exige ações adicionais e anunciou uma ampliação para R$1,5 bilhão nos repasses a estados e municípios. Um centro de operações de emergências foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos nesta ação. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. Outra medida importante adotada pelo Brasil é a vacinação contra a dengue. O Brasil, inclusive, é o primeiro país a adotar o imunizante no sistema público de saúde. A vacina Qdenga, inclusive, se baseia no sorotipo 2 do vírus atenuado da dengue e foi desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. Mas a campanha só inclui crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E para falar do assunto, a gente recebe hoje aqui no Pauta 1 a médica, mestre e doutora em infectologia, Elaine Matsuda. Doutora Elaine, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Para começar, doutora, gostaria que a senhora explicasse para a gente, né, os motivos para esse aumento de casos de dengue somente neste começo do ano aqui de 2024, né? A gente já aproxima aí de 400 mil casos. Por que essa epidemia de dengue aqui no Brasil? Olha, acho que a gente tem dois fatores principais, né? A população relaxou com relação à prevenção, aos cuidados com os criadouros, né? Porque a gente só ficou falando em Covid nos últimos anos. Então, eu acredito que esse seja um fator importante, porque se a gente tem os locais propícios para a proliferação do mosquito, a gente vai ter mais mosquito andando por aí, mais mosquito levando a dengue de um para o outro. E outra também é as mudanças climáticas, né? Nós tivemos um ano muito chuvoso, com altas temperaturas, que é o que o vírus gosta, o mosquito gosta para se proliferar e desse modo disseminar o vírus. Então, é uma associação de fatores aí que levaram meio que essa epidemia já anunciada. Pois é, doutora, a gente acompanha, inclusive, várias consequências dessas mudanças climáticas, aquecimento global. Essas condições para o mosquito são favorecidas por conta das mudanças climáticas? Dá para colocar isso também na conta, né, do aquecimento global? Sim, porque o que a gente tem? A gente tem mais chuvas, mais locais em que se depositam a água, e essa água serve de maternidade, vamos falar assim, para os mosquitos, né? Então, e a temperatura elevada faz com que o ciclo de vida dele até possa se encurtar. Então, às vezes, ele demorar 10 dias entre a postura dos ovos e já ter mosquito circulante, você pode até encurtar esse período. Então, você vai ter mais mosquitos sendo gerados num período mais curto e servindo de ônibus aí para levar o vírus da dengue de uma pessoa para outra. Doutora, a gente inclusive acompanha mundialmente, na verdade, uma propagação maior da dengue em outros países que normalmente não se tinha, né, os mosquitos. E agora a gente vê isso, por exemplo, na Europa, né, e isso justamente por conta do meio ambiente, do aquecimento global. Inclusive, a gente teve um pico assim, antes a gente não via o número de casos tão importantes antes do carnaval, né? E mesmo o carnaval esse ano sendo relativamente mais cedo, você vê que a gente já está tendo que enfrentar esse problema antes mesmo do carnaval. Se antecipou um pouco do que a gente tinha visto em outros anos.
Doutora, a gente está com esse número bem alto só no começo do ano. Qual a expectativa, né, para essa epidemia? De haver alguma queda quando a gente chegar num período mais seco, sem chuvas? Qual que é a perspectiva que a gente pode ter daqui para frente? Olha, é difícil a gente fazer uma previsão, né, desde que o momento que a gente espera que a população colabore e tenha uma intervenção nos criadouros, né? O que preocupa do ponto de vista biológico é a gente saber que está tendo a introdução de um novo sorotipo, que é o sorotipo 3, que não circulava no país nos últimos 20 anos. Então, a gente sabe que as pessoas podem pegar dengue no máximo 4 vezes, porque a gente tem 4 sorotipos que circulam. Então, até o ano passado, assim, cerca de 80% sorotipo 1, 20% sorotipo 2. Então, as pessoas, mais ou menos uma grande parte delas já está imune a esses dois. A hora que você tem a introdução de um novo sorotipo, você tem várias pessoas suscetíveis. Então, se você não intervir nesses criadouros urgentemente, a gente pode ter uma epidemia com uma escalada muito maior do que, de repente, a que a gente viu em 2015 e 2016. Doutora Elaine, 2 pontos aqui acho interessantes, né, a partir dessa última resposta da senhora. Primeiro, a questão de combater os criadouros. E antes a senhora falava dos sorotipos, a gente quer detalhar mais, né, os sorotipos, como é que funciona essa doença no nosso corpo, como ela pode se agravar. Mas antes da gente entrar nessa questão da doença, eu queria focar nessa questão do combate ao criadouro, porque eu estou para fazer 35 anos. Meus colegas aqui têm idades parecidas com as minhas, um pouco mais novos. A gente é de uma geração que nasceu e cresceu, a infância, a adolescência, a gente está muito acostumado com essas propagandas, com o que fazer, né, na nossa casa, enfim, nós já ouvimos muito essa repetição, principalmente em relação à água parada e possíveis criadouros. A gente viu no comecinho aqui do programa, a senhora acompanhou conosco, um trechinho muito curto daquele pronunciamento da ministra. Ela, inclusive, anunciou um aumento de verba, né, para estados e municípios. Pensando na gestão pública, além desse relaxamento do hábito das pessoas de combaterem os criadouros nas suas casas, o que a gestão pública pode fazer? Qual é a importância desse aumento de recurso? Esse recurso vai ser usado para quê, na prática? Para a gente ver, quem sabe, né, uma redução desses criadouros. A gente tem os agentes comunitários de endemias, né, que ficaram um pouco esquecidos nos últimos tempos. E é aquele agente comunitário que pode bater de porta em porta, dando as orientações, fazendo uma inspeção no quintal da casa, aplicando larvicidas, né, em possíveis criadouros. Mas eu acho sempre importante reforçar e ser bem claro, assim, é muito fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Então, a gente falar da responsabilidade do governo. Claro que o governo tem sua responsabilidade, mas você está dentro da sua casa, dentro do perímetro do seu terreno. Então, se a população se conscientizar que ela precisa tomar conta do seu quintal, da sua calha, da sua caixa d'água, do vasinho de planta que está dentro de casa, do reservatório que, de repente, a geladeira tem atrás, pode colecionar, não vai ter governo que consiga intervir, porque a gente não tem um governo, a saúde não tem poder de polícia para bater na casa da pessoa, invadir a casa da pessoa e exterminar esses reservatórios. Ele tem que contar com a colaboração da população. E quando você tem um caso de dengue em casa, a pessoa que está com suspeita de dengue, ela também tem que se proteger do mosquito, porque o mosquito picando quem está com dengue é que ele vai levar a dengue para outra pessoa quando ele for fazer o repasto, né? A fêmea do mosquito que se alimenta do sangue para poder maturar os seus ovos e depositar num reservatório. É importante a gente lembrar também que o mosquito está cada dia se aprimorando mais, ele está conseguindo voar mais longe, ele está conseguindo ficar resistente a esses larvicidas. O ovo que é depositado ali no limite entre ter água e estar seco, ele pode manter até viável durante 1 ano. Então, se a pessoa esvazia aquele reservatório, mas não passa uma buchinha em volta do reservatório, quando chover e a água subir, aquele ovo pode eclodir e formar a larva lá dentro, que vai virar a pupa, que vai virar o mosquito. Então, pegando um gancho, já me antecipei um pouco dentro da sua pergunta, assim, o dinheiro para as campanhas de conscientização, para os agentes de endemia, para o fumacê, para os herbicidas,
ele é muito bem-vindo, mas a gente depende o quê? Da conscientização da população, de se responsabilizar também por esse combate. Doutora, inclusive trazendo um pouco dessa realidade de evolução dos mosquitos, quais os novos métodos de prevenção, por exemplo, talvez, se existe realmente novos métodos, do que a gente já está realmente acostumado nas campanhas dos governos contra a dengue? Existem novos métodos que a gente pode prevenir aos mosquitos? Por exemplo, a hidratação é um bom método para a população de uma forma geral? Já é claro para a saúde de forma geral, né? Assim, a hidratação não vai prevenir a dengue, né? A hidratação vai prevenir a evolução da dengue. O que a gente tem de novo, de tecnologia, é você gerar mosquitos que são estéreis, né? Então, você tem a proliferação do mosquito, mas você faz uma intervenção de tecnologia em que o mosquito ele é estéril, então ele não se reproduz. Outra é uma bactéria que se infecta o mosquito com essa bactéria e essa bactéria diminuiria a capacidade do mosquito ser um reservatório do vírus. Essas duas tecnologias novas são relativamente caras, né, e de difícil ainda aplicação de um modo geral. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente vai falar prevenir de pegar o mosquito, então de ser picado pelo mosquito, então principalmente no horário do início da manhã e do final da tarde, fechar a casa para o mosquito não entrar, usar repelente, usar calça comprida com meia, por exemplo, se você vai ficar mais exposto, porque normalmente o mosquito ele vai picar mais onde você fica quieto, então nas mãos, no rosto é mais difícil, porque a gente está o tempo todo se movimentando, mas eles vão picar principalmente na canela, nas pernas. Um cuidado maior em casas e apartamentos, principalmente até o 2º andar. Claro que a gente pode ter mosquito em todos os andares, hoje a gente vê lá 10º andar tem mosquito, mas é principalmente até o 2º andar. Então, isso, como a gente falar, como umas medidas de prevenção da aquisição da dengue. Agora, a gente pode também agora conversar sobre medidas de prevenção das complicações da dengue em quem já foi contaminado. Doutora Elaine, eu já tive dengue, o Arthur que está aqui ao meu lado já teve 3 vezes dengue. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os sintomas da doença, o agravamento, né, até chegar a morte, como acontece aqui no Brasil. A gente tem alguns casos de morte por dengue. Quando eu tive, a gente começa sentindo ali, né, febre, o corpo ruim, e não é uma doença que você melhora, você vai piorando, né, aos longos dos dias. Até o final ali de uma semana foi quando eu comecei a melhorar. Então, assim, quando eu tive foi muito difícil. Foram dias, assim, de febre, de ir ao hospital todos os dias. Quais são os sintomas que a gente tem que ficar mais atento, que pode estar, a doença está se agravando sem a gente perceber, como ela evolui também no nosso corpo até, infelizmente, né, chegar a uma situação grave de morte? Tá. Vamos tentar entender assim. Primeiro o vírus pica, um mosquito pica, inocula o vírus. Então, a gente tem aquela primeira fase em que o vírus está circulando no organismo. Essa fase, normalmente, é que a pessoa tem a febre, porque ela está se defendendo do vírus. A partir do 3º, 4º dia, o vírus já diminui, tanto que você não consegue mais recuperar ele no sangue a partir do 5º dia. Mas o nosso organismo, na tentativa de combater o vírus, ele acaba agredindo a nós mesmos. Tá? Então, quanto mais inflamação a gente faz, maior o nosso risco de ter dengue grave. E também a gente leva em conta o quê? A fragilidade do indivíduo. Então, a gente começando ali do comecinho, né? Por que chama dengue? Porque as pessoas ficavam dengosas, né? Dava muita dor no corpo. Então, aquele dengo, né? De não ter vontade de fazer nada, de ficar acamado. Então, você tem, nessa fase inicial, esse quadro dengoso, né? Com febre normalmente alta, muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça que é mais típica é a cefaleia retroorbitária, que a gente fala, é uma dor atrás dos olhos, né? E você imagina que fosse como um quadro de uma gripe, mas uma gripe que é seca. Eu tenho aquele mal-estar de gripe no corpo, você deve ter tido isso, mas eu não tenho sinal respiratório nenhum. Eu tenho muita dor no corpo, muita fadiga, muita vontade de ficar na cama, muita dor de cabeça associada à febre
E metade dos casos, mais ou menos, vai ter um exantema, que é um vermelho no corpo que coça muito pouco, ou não coça, né? Aí, ao longo dos dias, se eu não me hidratar bem, eu posso ter um quadro que é o choque da dengue. E na evolução do choque da dengue, a falência de múltiplos órgãos e a morte, né? Como que eu vou prevenir com que eu evolua com gravidade? Logo nos primeiros sintomas, aumentando bastante a hidratação. E é importante dizer que, às vezes, o diagnóstico da dengue confirmatório pelo teste rápido não é tão fácil assim. Então, eu posso ter falso negativo, porque também existe uma lacuna diagnóstica. Nos primeiros 2, 3 dias, eu identifico o vírus, então é o teste do NS1. A partir do 5º, 6º dia, eu vou diagnosticar os anticorpos. Então, se a pessoa for fazer o teste nessa lacuna entre o desaparecimento do vírus e o aparecimento do anticorpo, o exame vai estar negativo, mas não quer dizer que eu não tenha dengue. Então, dentro de uma suspeita clínica, eu tenho que ser tratado como dengue, eu tenho que me comportar como tendo dengue, eu não vou achar que está excluído porque o exame está negativo. Então, eu achei que eu estou com dengue, eu tenho esses sintomas iniciais, o que eu vou fazer? Me hidratar bastante. E quanto que é essa hidratação? 60 a 80 ml por quilo dia. Então, para uma pessoa de 50 quilos, né, a gente vai considerar aí no mínimo 3 litros. Destes 3 litros, 1/3, ou seja, 1 litro, soro de hidratação oral. Ou esses que vendem na farmácia, ou o cartuchinho, né, que tem no posto, ou aquela medida caseira de você pôr uma colher de açúcar, uma pitada de sal, e esse líquido tem que ficar com gosto semelhante à lágrima. 1 litro é dessa hidratação mesmo. Os outros 2/3, 2 litros, pode ser sopa, melancia, abacaxi, sucos. Então, eu tenho que ter essa meta para cumprir. Eu preciso de 60 a 80 ml por quilo dia de líquidos, né? Agora, a gente tem que ver que tem um quadro da dengue clássica, que a gente vai falar que a gente faz uma classificação, que é o grupo A, que são pessoas rígidas, sem comorbidade, sem extremos da idade. Então, quer dizer, não são crianças pequenas, né, abaixo ali dos 6 anos de idade, e não são idosos acima dos 60, 70 anos. É aquele grupo que não tem morbidade nenhuma e que é jovem. Esse grupo, ele pode manter só a hidratação em casa, não necessariamente ele precisa colher exame no pronto-socorro por conta de monitorar a dengue. Agora, se eu sou do grupo B, eu tenho extremos da idade, eu tenho comorbidades, eu estou muito sintomático, eu preciso ir a um pronto-socorro colher no mínimo um hemograma, porque o hemograma vai dar uma noção para a gente de como é que estão as plaquetas, se eu estou com maior risco de evoluir com a dengue hemorrágica, se eu estou hemoconcentrado, ou seja, se eu estou desidratado, os glóbulos vermelhos estão numa concentração muito grande em comparação com o líquido, que é o hematócrito que a gente avalia. Então, se eu tiver um hematócrito que está cada vez mais concentrado, essa pessoa precisa de uma hidratação maior. Então, se eu sou do grupo B, obrigatoriamente eu tenho que fazer hemograma. Se eu sou do grupo C, o que é o grupo C? São as pessoas que têm sinal de alerta, que estão aquelas que estão na iminência de complicar. Então, eu tenho uma dor abdominal, eu tenho vômitos, uma dor de cabeça muito, muito importante. Algum sinal hemorrágico, pode ser sangramento de gengiva, sangramento do trato gastrointestinal, manchas roxas pelo corpo, ou mesmo que seja pontinhos de petequias, que a gente chama. Como é que a gente sabe que é uma petequia? Eu aperto a pele e o vermelho não some. Se for um vermelho porque o mosquito picou e ficou vermelho, no que eu faço? Eu aperto, aquele vermelho some. Se é uma petequia, que é uma hemorragia ali no subcutâneo, esse vermelho não vai sumir, como uma mancha roxa de uma batida. Então, se eu tiver algum sinal hemorrágico ou dessas complicações, que eu estou com vômito que eu não vou conseguir hidratar, dor abdominal, falta de ar, hipotensão postural, então eu estou deitado, no que eu levanto, tudo fica preto, eu vou perder o meu chão, eu tenho aquela sensação de desmaio, essa pessoa tem que correr para o pronto-socorro. Isso é sinal de alerta, ela pode estar na iminência de evoluir com o choque da dengue.
A gente está aqui no Pautão 1, conversando com a doutora Elaine Matsuda. Doutora, a senhora ficou com um ponto a completar aqui sobre essa evolução dos casos, né? Principalmente com um momento, um dia ali, um momento que requer um alerta, requer muita atenção. E eu ouvia isso também de especialistas aqui, de gestores da saúde no estado de Goiás, que é um dos estados que mais tem casos de dengue no país. É quando a febre acaba, né? Principalmente para crianças, né? A gente está vendo, inclusive, que a vacinação vai ser para crianças e adolescentes. Então, a mãe, o pai, o responsável que está com uma criança que tem dengue, de repente a febre acaba, pode vir aquele alívio, mas pelo contrário, doutora, quando a febre acaba, é preciso ficar alerta para alguns sintomas, porque pode haver uma piora. O que acontece? Isso. O dia em que para de fazer febre é o dia de maior risco de evoluir para o choque da dengue. Então, parou de fazer febre, aquele dia é o que requer mais atenção com relação à hipotensão postural, tontura, mal-estar, porque é o dia mais perigoso. Passados 2, 3 dias, aí a gente já vai para a fase de convalescência, tipo, já fica com aquela sensação que, escapei. Se eu não evoluir com o choque no dia que eu paro de fazer febre, provavelmente depois tudo vai evoluir tranquilo. E aí, acho que todo mundo já teve essa tontura quando levanta, né? Tá deitado, tá sentado, se levanta rápido, muitas vezes acontece ter essa tontura. É isso, basicamente. Se tem isso, é preciso ir para o hospital, é preciso buscar ajuda médica, mas principalmente quando fica escuro, quando fica tudo preto, doutor. Não, a hipotensão postural é uma coisa até esperada, porque é o tempo que o nosso corpo demora para adaptar o fluxo de sangue para o cérebro, né? Mas você tem isso mais exacerbado. Claro que quem toma remédios de pressão tem mais chance de ter hipotensão postural, porque ele tem um remédio ali segurando esse aumento da pressão, que seria uma adaptação. Mas se isso for uma coisa além do que a pessoa está acostumada a ter, é porque provavelmente ela deve estar com mais dificuldade em controlar a pressão. Então, ela tem mais risco de estar com uma desregulação desse sistema, que é um dos sinais do choque da dengue, né? O que é o choque da dengue? É você ter uma pressão de 0 por 0, a pressão cair de repente porque você perde o controle do organismo com relação o nosso aparelho circulatório. Doutora, uma dúvida que ainda veio do primeiro bloco, quando a gente falava dos tipos de dengue, por exemplo, se eu peguei o tipo 2 da dengue, eu não vou mais pegar esse tipo de dengue. Eu só posso pegar, no máximo, dengue 4 vezes na minha vida. O Arthur, por exemplo, que está aqui, já pegou 3, só mais uma. Só mais uma, exatamente. Exatamente. E tem um E tem, acho que a gente esqueceu de comentar, né? Que quando você tem dengue uma vez, como o seu organismo ele já viu a cara do vírus, ele vai ser mais feroz no combate ao vírus. Por isso que na segunda vez que você pega a dengue, você tem mais risco de uma dengue hemorrágica do que no primeiro episódio. Quando você pegou a segunda vez, Arthur? A segunda, na verdade, eu senti, foi mais fácil passar pela dengue. E aí eu tive a Zika em 2016, e aí já foi pesado, realmente eu digo que foi a pior semana da minha vida. Aquela semana tratando da Zika realmente foi bem difícil, mas depois com o tempo eu cheguei a ter alguns sintomas em 2021, 2022, e eu senti que foi mais rápido. Não sei se foi dengue, foi uma questão de 2, 3 dias ali do mal-estar, parecido com sintomas de dengue. Dengoso. E foi mais fácil de passar, né? Tanto que eu nem procurei uma ajuda médica mesmo. E tem que lembrar também, viu, que o primeiro episódio pode ter passado despercebido, você pode ter tido um quadro assintomático. E, na verdade, o segundo episódio que você faz um quadro mais grave, para você pensa que é o primeiro, né? Porque você pode ter uma infecção assim tão leve na primeira, né? Que você até não chega a fazer diagnóstico. Doutora Elaine, e vacina? Antes de perguntar da vacina da dengue, só que o Arthur citou a Zika, né? Zika, chikungunya, são outras arboviroses, né? Como se diz, que são os vírus transmitidos pelo mosquito. A Zika tem essa preocupação grande para as gestantes. Aqui em Goiás a gente viu muito, né? Esses casos de gestantes que acabaram tendo problemas com os bebês, com os filhos. Mas para esse fevereiro, para esse início de vacinação no Brasil, qual é a perspectiva? Essa vacina protege contra todos os tipos do vírus da dengue? E qual que é a perspectiva da gente ter essa vacina com uma produção em escala maior? Porque, por enquanto, pouca gente tem acesso a essa vacina pelo sistema de saúde.
Eu diria que a nossa esperança está na vacina brasileira, né? Na vacina do Butantan, que, se tudo der certo, o ano que vem já vai estar disponível para nós. Porque o que acontece? A Takeda, que é uma empresa japonesa, ela está fornecendo essa vacina que é a Qdenga para o mundo todo, né? Então, há um limite de produção em que ela não consegue suprir mais do que foi comprado. Então, quer dizer, o Brasil não comprou só esse número de doses porque queria ou não tinha dinheiro. Ele comprou esse número de doses que foi o que ele conseguiu comprar. Então, numa estratégia de saúde pública, você viu que a vacina está liberada pela Anvisa até os 60 anos, né? Quem que é a segunda faixa etária que mais interna pela dengue sem ser os idosos, né? Porque lembrando que a taxa de letalidade é disparado maior em quem tem mais de 70 anos, mas a vacina não está liberada para esse público aqui no Brasil. Então, eles viram que lá entre os 10 e 14 anos seria a segunda faixa que mais interna, e se estima que metade das crianças até os 10 anos já tiveram pelo menos uma dengue. Então, eu vou prevenir com que elas tenham um quadro grave na segunda dengue. A vacina, a Qdenga, né, da Takeda, ela previne tem uma prevenção global para os 4, né, mas tem subtipo, por exemplo, o 3 e o 4, porque tinha poucas pessoas com esse subtipo no estudo, então não se sabe exatamente qual é a proteção. Talvez pareça ser menor do que para o tipo 1 e tipo 2, né? Mas, de um modo geral, ela vai prevenir aí 80% dos casos de se pegar a dengue ou até mesmo de ter a internação, né? Então, ela tem uma ação para os 4 tipos e ela não tem a necessidade obrigatória de ter tido uma dengue anterior para ela funcionar. Ela funciona melhor em quem teve a dengue anterior, mas mesmo em quem não teve dengue, ela não tem risco maior. Diferente da outra vacina da dengue antiga que a gente tinha, né, que precisava fazer uma sorologia primeiro, ter certeza que a pessoa tinha anticorpo para poder se tomar a vacina, porque senão a vacina podia aumentar até a incidência de dengue hemorrágica. No caso dessa da Takeda, você não tem esse risco, então é uma vacina bem mais segura. Lembrando que talvez ela possa ser usada em pessoas acima de 60 anos, né, que você não tem estudo, então por isso não foi liberado aqui. Mas na Europa, por exemplo, não tem essa limitação de idade de ser até os 60 anos. Vale uma avaliação aí, custo-benefício, né? Doutora, mudando de assunto, de tópico, mas seguindo com vacinação, é sempre importante falar sobre isso. E para tentar entender, na verdade, por que os casos de Covid voltaram a aumentar agora, nesse período que a gente também tem que lutar contra a dengue. Olha, acho que o Covid é um vírus que veio para ficar, assim como tem o vírus da influenza, que a gente já é velho conhecido, o vírus do resfriado comum, que é velho conhecido, né? Então, o vírus está aí, ele vai mudando à medida que ele vai... E as vacinas, tanto a vacina como a infecção, ela não te dá uma proteção duradoura, é diferente de um sarampo, que você vai pegar só uma vez na vida e não pega mais. Tanto a gripe você pega num ano, você pode pegar no outro, para a Covid vale o mesmo raciocínio. E a vacina da Covid também não confere imunidade permanente. Tá? Você pensar que o vírus vai mudando, se ele encontra uma pessoa que já tem uma memória imunológica, porque ela ou foi infectada ou ela tem vacinas anteriores, a chance desse vírus fazer um estrago maior vai ser menor, né? Agora, se ele pega um indivíduo que tomou só a Coronavac há 3 anos atrás, e que acabou não pegando Covid, porque acabou fazendo... você pegar o Covid funciona como se fosse uma vacina natural, né? A pessoa vai ter os riscos de complicação, vai ter um risco igual lá no começo da pandemia, em que a gente tinha 5.000 pessoas morrendo por dia. Então, por isso, a gente espera não ter o cenário que a gente teve anterior, porque ou as pessoas pegaram a Covid, ou as pessoas estão vacinadas, já tem algum grau de imunidade, então a gente não espera que a gente tenha aquela tragédia anterior. Mas, individualmente, a pessoa que não fez o reforço das vacinas da Covid, ela vai estar correndo um risco de ter uma Covid mais grave, inclusive com risco de internação e morte. E como fica o sistema de saúde nesse momento, doutora? Porque epidemia de dengue, aumento de casos de Covid, como que fica essa pressão no sistema de saúde?
A gente tem que implorar pela consciência das pessoas, no sentido de que, se eu estou com sintoma gripal, eu não expor outras pessoas, porque a gente não deve ter aquela pressão que a gente teve anterior. Mas você imagina que só tendo os casos de dengue, os hospitais já não dão conta, já é necessário abrir tendas, né, e lançar mão de UBS abrindo de final de semana ou de noite, para poder dar conta desses casos. Então, se a gente tiver uma sobrecarga, é aquela coisa assim, todo mundo vai tentar ser tratado, mas numa dessa não ser tratado adequadamente, porque o sistema está sobrecarregado. Então, você individualmente, você tem que ter o seu compromisso. No caso da dengue, de não ter os reservatórios, evitar que o mosquito te pique, né? Tanto para você não pegar como para você transmitir. E as pessoas que tenham sintomas respiratórios, usem máscara, pelo menos quem está com sintoma respiratório, pela consciência com o outro, né? Eu já peguei, mas eu vou usar máscara para evitar de contaminar o outro. Eu não vou no bloquinho de carnaval, eu não vou para um ambiente fechado da festa da família, porque eu estou com sintoma respiratório. Independente de ser Covid, de ser influenza, mesmo que eu não tenha um diagnóstico, eu tenho que pensar em proteger o outro. E proteger a mim mesma, tomando as doses que são preconizadas de vacina. Então, você ter as duas doses iniciais e pelo menos 2 reforços, né? Hoje a gente tem um reforço liberado para as pessoas com comorbidades e idosos. Aí tem gente que fala assim, mas para que vacinar tanto? Né? Não é, porque a gente está vendo aí, tem uma nova onda e eu tenho o risco de morrer. Aí eu vou assumir esse risco ou não? Vacinação, conscientização de todo mundo, né, doutora? Muito obrigada pela conversa aqui com a gente no Pauta 1. Bom trabalho aí para a senhora. A gente espera te receber aqui novamente para falar mais sobre saúde, doutora. Obrigada, foi um prazer poder ter contribuído, estou à disposição. A gente conversou então aqui no Pauta 1 com a doutora Elaine Matsuda, ela que é médica, mestre e doutora em infectologia. A gente vai conferir agora a avaliação da Flúvia Amorim, superintendente em Vigilância em Saúde aqui de Goiás. Ela concedeu entrevista aqui para a gente da Sagres e vai explicar para a gente por que Goiás e também o Brasil estamos vivendo esse aumento de casos de dengue. Desde 94, que foram os primeiros casos, né, registrados em Goiás, a gente viu o seguinte, até o ano 2000, a gente tinha aumento de casos no período chuvoso e zerava no período seco. Julho, agosto, setembro, a gente zerava. De 2000 para cá, não zera mais. Aí a gente tinha epidemias de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. E agora, nos anos recentes, a gente vê epidemias de 2 em 2 anos. Então, houve realmente uma mudança. E muitas dessas mudanças, muitos cientistas têm falado que é devido ao aquecimento global. Então, o aquecimento global favorece a proliferação desses mosquitos transmissores. E, infelizmente, o prognóstico para o futuro não é bom, porque quanto mais aumenta a temperatura, maior a chance da gente ter, inclusive, novas arboviroses sendo incorporadas. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo no Amazonas. O Amazonas está vivendo uma epidemia por oropuxe, que é uma outra arbovirose nova, né? Para nós é nova, para eles já tinha algum tempo, mas não dessa forma que eles estão vivendo agora. E existe, sim, uma possibilidade dessas novas arboviroses serem, né, introduzidas em outros estados, inclusive aqui em Goiás. A superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado, Flúvia Amorim, também explica o motivo do decreto de emergência aqui em Goiás e que ações têm sido tomadas contra a dengue. As medidas elas já vêm sendo tomadas mesmo antes do decreto de emergência. Mas o decreto de emergência é uma formalização, principalmente para diminuir a burocracia na aquisição de equipamentos, de insumos necessários. Por exemplo, a gente vem dando apoio aos municípios com soro fisiológico, soro para reidratação venosa, né? A gente vem ajudando os municípios, porque alguns municípios aumentou muito o número de casos e não tinha estoque. Então, a depender da situação, esse decreto de emergência, ele facilita essa aquisição, ele desburocratiza. A Flúvia ainda explica para a gente sobre a produção da vacina aqui no Brasil, quando que ela vai ficar disponível para a população, e também atesta a segurança da vacina produzida pelo Instituto japonês Takeda Pharma. Primeiro, para qualquer vacina ser disponibilizada para a população, passa por avaliações criteriosas, tanto da Anvisa quanto do NCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Produtos de Saúde, que é do Ministério da Saúde. Então, esses dois órgãos, eles avaliam a vacina antes dela ser disponibilizada.
e ela passou por por todas essas avaliações. Só que o laboratório produtor, né, dessa vacina, ele não tinha capacidade de produção para aquilo que o Brasil precisava. Então, tudo que foi possível comprar de produção desses laboratórios, o Ministério da Saúde comprou. Existe aí uma luz no fim do túnel, que é a vacina do Butantan. Então, a gente teve uma reunião, inclusive, ontem com a ministra, e nessa reunião ela falou que eles estão tentando ver o quanto é possível adiantar a liberação dessa vacina, né, que estava prevista para 2025. A liberação dela é a utilização. Então, a gente está aí numa possibilidade de também ter o Butantan como fornecedor. Não vai resolver também, esses dois ainda não vão dar conta de toda a população, mas a gente vai ampliando as faixas etárias de acordo com a disponibilidade. Para falar então sobre o cenário dessa epidemia de dengue aqui em Goiás, nós conversamos a partir de agora com o médico infectologista, Dr. Marcelo Dayer. Dr. Marcelo, bem-vindo aqui ao Pauta 1. Bem, obrigado, boa tarde, prazer falar com vocês. Doutor, como o senhor avalia esse cenário de aumento de casos de dengue aqui em Goiás? Queria que o senhor detalhasse para a gente também quais os principais tipos, né, de dengue que circulam aqui no nosso estado. Bom, o que está circulando agora ainda é dengue 2, mas existe uma possibilidade real da entrada de dengue 3 no país. Já tem alguns casos registrados em alguns locais do país. O cenário é um cenário realmente assustador. Muitos casos acontecendo, muito além do que se imaginava, muito além do que aconteceu o ano passado, e muitos casos graves, né? Nós temos visto alguns casos graves já acontecendo e o número de casos graves já supera o que a gente via nos anos anteriores. Então, realmente, chama a atenção todo esse cenário. Uma coisa que a Fúvia falou e que a gente tem que levar em consideração, e ela lembra que a partir do ano 2000, a gente começa a observar dengue o ano todo. Mas, mesmo frente a isso, a gente vem deixando a coisa acontecer. E as medidas de contenção da doença, elas sempre acontecem no momento de maior crise. A gente deveria estar usando os momentos de menor crise, que seria entre julho ou maio e setembro, e fazer campanhas educativas e mutirões para evitar que, a partir de novembro, a gente visse, ou observasse esse aumento de casos, como a gente vem observando ano após ano. Então, é uma coisa esperada, mas não foram tomadas para controlar esse quadro especificamente. Doutor Marcelo, em relação à evolução da doença, né, a gravidade da dengue, a gente está vendo casos graves, como o senhor disse, mas a gente ficou muito acostumado com a pandemia de Covid, né, em que os casos mais graves eram de pessoas já com outras doenças e principalmente pessoas mais velhas, né? E está tendo uma atenção grande agora na dengue com as pessoas mais jovens, né? Com adultos jovens, crianças e adolescentes, que na época da Covid a gente se acostumou a pensar que eram pessoas que estavam mais protegidas. É claro que são vírus diferentes, mas eu queria exatamente entender isso. Por que há agora uma atenção em relação à dengue? A vacinação é para crianças e adolescentes? Por que há essa atenção para essa faixa etária mais jovem que, digamos que num senso comum, a gente vai imaginar que são pessoas normalmente mais fortes, que têm um pouco mais de possibilidade de aguentar a doença? O cenário da dengue mostra o seguinte: à medida que a doença entra em um país ou entra em uma região de modo endêmica, estão todos sujeitos à doença. Então, a maioria das pessoas vão adoecer e quem adoece mais são as pessoas que saem para o trabalho. Então, quando a gente observa a curva epidemiológica da doença, quem mais adoece são pessoas jovens, adultos jovens, de 14, 15 anos até por volta de 40, 50 anos. Esse é o grupo que mais adoece. Os extremos, idosos e crianças pequenas, têm dengue também, mas em menor proporção. Maior gravidade, idosos e crianças. À medida que a dengue se instala e se mantém nos países, a maioria das pessoas que já tiveram dengue uma vez, quando tem dengue uma segunda vez, apresentam formas graves. Só que isso começa a acontecer repetidamente. Então, eu tenho uma população adulta mais imune à doença, porque já tiveram dengue 1, 2 ou 3 vezes. E aí, o que acontece num outro cenário de uma epidemia mantida? As mães que já tiveram dengue passam anticorpos para os seus filhos. Esses anticorpos diminuem ao longo da vida e a criança começa a ficar suscetível a ter dengue e aparecer formas graves da doença. Por isso que a gente começa a ver formas graves de dengue em crianças pequenas.
porque a população maior adulta já tem a doença, já teve a doença e tem anticorpos. E as gestantes passam um pouco de anticorpos para os seus filhos. E as crianças, quando têm dengue, após já ter tido contato com os anticorpos, têm uma forma grave da doença. Doutor, inclusive, esse número que a gente está acompanhando nacionalmente, um aumento muito grande, aqui em Goiás principalmente, ele pode ser ainda maior do que a realidade, do que a gente tem de fato comprovado devido à subnotificação? Provavelmente. A gente tem, normalmente isso é comum, a gente tem sempre pessoas que têm sintomas leves, e uma outra coisa que é importante a gente lembrar, aproximadamente 60% das pessoas que têm dengue, contraem o vírus, têm formas leves ou sem sintomas. Então a gente está vendo só a pontinha do iceberg. Provavelmente o número de casos é muito maior do que a gente está enxergando. Doutor Marcelo, uma das medidas que foram adotadas em algumas cidades aqui do estado é aquele carro, né, do fumacê, como a gente conhece por aí. Realmente é uma medida eficaz? Fumacê só é eficaz para controlar surtos locais, porque ele só age contra as formas aladas do mosquito e mesmo assim é transitório, porque eu estou jogando no ambiente, ele não fica impregnado na parede, por exemplo. E uma outra coisa que acontece de maneira errônea para o fumacê passar, eu deveria avisar as famílias ou as casas ou a rua onde o fumacê vai passar para que o pessoal deixasse as portas abertas, né? Primeiro, tirar os idosos e crianças ou quem tem alergia de dentro de casa. Depois, deixar as janelas abertas para que a fumaça ou o veneno entrasse dentro de casa. Isso não é feito. Normalmente ele passa de madrugada, todo mundo com as portas de casas fechadas. Então, você não tem a ação que deveria. E a ação é transitória. O melhor modo de prevenção da dengue é eliminar os reservatórios e os criadouros. Então, esses multirões de verificação de águas locais, né, de água parada, reservatórios possíveis de dengue, é uma coisa que funciona. E a outra coisa que funciona, que é pouco utilizada, é o modo de controle biológico. Eu fazer a troca da população de mosquito. Colocar mosquitos geneticamente modificados, colocar mosquitos irradiados, colocar mosquitos com uma bactéria, que é a Wolbachia, para que aí sim eu tenha uma diminuição da população de fêmeas e aí eu consiga controlar a doença no futuro. Os mosquitos, esse controle do vetor, ele vai ajudar não só o controle da dengue, ele vai ajudar o controle de dengue, de zika, de chikungunya. Então é importante fazer essa troca do ambiente, dos mosquitos, para eu poder controlar outras doenças também. Então a gente tem mecanismos que são pouco utilizados ainda, se apela pelo veneno, mas isso é uma coisa ruim, porque intoxica as pessoas, faz mal para pássaros também e para animais domésticos, e não resolve o problema, é muito momentâneo. Eu precisava ter ações mais efetivas e por mais tempo. Uma via de mão dupla, doutor. Nesse programa de hoje, aqui no Pauta 1, a gente conversou também, em blocos anteriores, com a médica infectologista também, Elaine Matsuda, né, que é de São Paulo. E ela falava sobre isso. Uma via de mão dupla, a conscientização das pessoas com aquelas ações que nós já estamos cansados de saber, mas que parece que nos últimos anos deixamos de fazer, né? Mas, além disso, na via de mão dupla, também investimento público, inclusive em novas técnicas, como o senhor está dizendo. Não tenha dúvida. Vocês podem observar que sempre que se controla ou que tem diminuição do número de casos de dengue, foram medidas governamentais. E sempre que tem um aumento de número de casos de dengue, a gente vê o poder público falar que a culpa é da população. E a culpa é dos dois. A população, por um lado, mas o poder público, por outro lado, e de maneira muito importante o poder público, quando permite crescimento desordenado das cidades, não trazer saneamento básico para as pessoas, não dar locais para que você coloque descarte de materiais adequadamente. Então, tudo isso colabora para que nós tenhamos uma cidade propensa para dengue, propensa para reservatórios, mais suja, e com isso eu tenho proliferação de doenças.
ligar uma coisa a outra, né, doutor? Planos diretores, gestão urbana, planejamento urbano, né? Isso está ligado, inclusive, a possíveis epidemias, como a gente está vendo agora com a dengue, como a gente ouviu a Flúvia dizer, pode acontecer, inclusive, com outras viroses, né? As arboviroses, a gente já citou aqui nesse programa, que são esses vírus que são transmitidos pelos mosquitos. Doutor, o senhor falava sobre os casos graves, sobre a possível evolução da doença, e com a doutora Elaine Matsuda, ela citou aqui, em uma explanação, sobre a dengue hemorrágica. O que é esse quadro hemorrágico da dengue que pode levar, inclusive, rapidamente à morte? Queria que o senhor detalhasse isso para a gente. Então, a dengue hoje a gente classifica com 4 categorias, A, B, C e D, que são categorias de manejo diferente. Na categoria C e D, que são formas mais graves da doença, eu tenho fenômenos que podem evoluir para fenômenos hemorrágicos. Então, na categoria C, eu tenho sinais de alerta que chamam a atenção e que eu preciso ter uma atenção muito grande. Dor abdominal de forte intensidade, hipotensão postural, letargia, que a pessoa fica mais prostrada, sangramento de mucosa e de gengiva, o fígado crescer e as plaquetas diminuírem de maneira intensa. E também vômitos coercíveis, que é aquela pessoa que tem vômitos que não consegue controlar. Essas situações, esses sinais, são sinais de alerta. Frente a esses sinais, o ideal é que a pessoa procure uma unidade hospitalar e ela fique internada na unidade hospitalar, para que seja feito o manejo. Em progressão dessa doença, eu começo a ter sintomas mais graves, que a gente chama de choque por dengue, que aí sim é uma forma muito grave que as pessoas, às vezes, precisam ser internadas em unidade de terapia intensiva. Então, a gente, na dengue hemorrágica, a gente normalmente não vai ver sangramento espontâneo, a pessoa não vai chegar sangrando. O que acontece é que ela tem um fenômeno de perda de líquido para o terceiro espaço, então os líquidos saem dos vasos e vão para o terceiro espaço, e ela tem uma síndrome de choque por dengue, que é uma doença grave, extravasamento de líquido, que aí acumula no pulmão, né, na pleura, pode acumular no pericárdio, pode acumular no abdômen. Então eu tenho uma manifestação de choque por extravasamento de líquido e a pessoa tem uma forma grave. E o manejo desse quadro, ele precisa ser feito em uma unidade de terapia intensiva ou em uma unidade especializada. Então é importante que a internação seja feita, seja nos sintomas, nos sinais de alerta, seja nos quadros mais graves, para que o manejo correto seja feito. Uma coisa que a gente observa muito com dengue o diagnóstico normalmente é feito e é feito corretamente. O manejo da doença é que é mal conduzido. Então, eu tenho o diagnóstico, mas eu não conduzo o quadro de maneira adequada, seja por falta de unidades hospitalares prontas para atender esse paciente, seja por falta de preparo da equipe que está na ponta. Então, eu preciso ter treinamento para essa equipe. O Estado tem feito isso, mas agora, nesse momento, precisava ter feito mais. Os vídeos estão disponíveis na internet, mas a gente precisa treinar e capacitar os médicos ou a equipe que está na ponta, porque a condução precisa ser bem feita. Senão eu vou ter diagnóstico feito, mas condução mal feita, levando a gravidade até óbito desses pacientes. É isso, doutor Marcelo. Muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Pauta 1. Nós vamos continuar acompanhando esse aumento de casos aqui em Goiás. Bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Até mais. Nós conversamos então aqui no Pauta 1 com o Dr. Marcelo Dayer, médico infectologista. E assim nós encerramos essa edição aqui do Pauta 1, agradecendo aí a sua companhia e te convidando para acessar as nossas redes sociais, nosso Instagram, Sistema Sagres _. Por lá você pode fazer a nossa próxima pauta, sua sugestão para o próximo Pauta 1. Até mais!